Olá, seja bem-vindo a mais um podcast no Café com Eles. E hoje com esse craque dentro de campo, craque fora de campo. É um homem que inspira, né, a minha vida, inspira a vida de tantas pessoas. Souza, na verdade, muito obrigado por você estar aqui. Né? É uma honra estar aqui com você, porque é um cara que é um homem de Deus que inspira não somente dentro de campo, como eu falei, mas tantas vidas como um homem de Deus. Muito obrigado, de verdade. Amém. Obrigado, pastor Rodrigo, pelo convite. Eu sempre costumo não aceitar convites para podcasts falar sobre futebol, sobre tudo, mas sempre que nos convidam, né, para falar do amor de Jesus, é óbvio, também não dá para aceitar todos, mas quando a gente vê que tem propósito, a gente aceita. Eu creio que tem um propósito muito grande em nós estarmos aqui. Obrigado. Eu creio que essa mensagem vai chegar em lugares que a gente jamais pensou que fosse chegar e tocar vidas que jamais pensamos em tocar. Então, que Deus abençoe e obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Glória a Deus. E você é um homem que já andou em muitos lugares, né? Deus te fez passar no Brasil, fora do Brasil, na Ásia, enfim, tantos lugares, tantos países, continentes diferentes. Eu sei que você tem muitas mensagens, né, durante esse tempo que você já andou dentro e fora de campo, mas em termos de futebol, qual é a diferença que você vê no termos de futebol de Brasil e fora do Brasil? São lugares diferentes. Você consegue ver a diferença de nível profissional e de nível futebolístico? Como é que você vê isso? Existe, eu acho que cada país, né, tem uma cultura implantada no futebol. O Brasil tem uma cultura muito grande do talento, do individualismo, né, de você pegar a bola e ir para um contra um. Lá fora, na Europa, já é mais uma questão tática, de você saber se posicionar, saber estar no lugar certo, ser obediente taticamente. Joguei lá na China também, que é lá no final lá da Ásia, e aí já é um futebol meio cada um faz o que quer. Né? Na Arábia já é um pouco, o nível já é um pouco maior, técnico, já tem muita qualidade, mas obediência técnica zero. Então você vai vendo que cada país tem uma singularidade e o Brasil é diferenciado na questão do talento, de você ter esse 1 para 1, e por isso eles vêm aqui buscar os jogadores brasileiros, mas você vê que a maioria que chega lá fora, no primeiro momento, tem um impacto muito grande, porque você tem que se tornar um pouco mais obediente taticamente, entrar na linha deles lá, para que depois você possa, junto com isso, deslanchar no futebol. É verdade. E você, nisso tudo, tantos clubes, você passou pela seleção, né? Isso. A seleção brasileira é um sonho de qualquer jogador, né? Eu creio que é o auge do jogador, a seleção brasileira. Muitos não passam por falta de oportunidade e tudo, mas você conquistou isso, você conseguiu estar lá. Mas o que você vê, como é que você vê hoje a seleção, porque está numa entre-safra, né? Está mudando isso, e a gente vê uma seleção, enfim, da época que você conseguiu participar, ainda de uma história, né? Da seleção ter as vitórias e conseguir mostrar as suas vitórias. E hoje a gente está nessa entre-safra, né? A gente está nessa mudança, outros jogadores surgindo. Como é que você vê essa diferença de uma seleção, sei lá, há alguns anos atrás e hoje ser tanta diferença que a gente vê? É difícil. O problema é que o mundo evoluiu, né? Verdade. Não é que o Brasil deixou de evoluir, mas o mundo evoluiu. Então, aquela disparidade que havia já foi alcançada com a questão física, com a questão tática. E hoje só o talento, essas coisas já não funcionam mais. Então, eu creio que agora o Dorival é um grande treinador, ele está começando a preparar uma seleção futura, né? Porque o Brasil, você não importa ganhar uma Copa América, você ganhar os amistosos ou a eliminatória. O foco do Brasil está nos mundiais sempre. Então eu creio que ele está preparando uma grande geração aí para que no Mundial de 2026, né, o Brasil tenha jogadores preparados para assumir essa responsabilidade. Mas não é fácil, cara. O Mundial, verdade, apesar das pessoas colocarem muito peso em cima do Mundial, é uma injustiça, porque nem sempre os jogadores estão no melhor dia, nem sempre as coisas acontecem no dia, e se não acontecer, não tem o que acontecer, porque acabou, é uma chance, você errou uma vez, acabou. Então eu acho muita injustiça, né, a Copa do Mundo. Nem sempre o melhor vence, às vezes as seleções bem inferiores
Vão vencer porque é um tiro curto, você precisa ter os jogadores motivados para aquele momento, jogadores confiantes para aquele momento, e no final de tudo, eu não costumo falar muito sobre a palavra sorte, mas, cara, às vezes você vai para uma disputa de pênalti aí, é uma loteria, sabe? Então, é difícil, é difícil. Como a Argentina ganhou o último Mundial, poderia muito bem ter sido a França, então, a linha é muito tênue, então a gente tem que ter, a gente que entende futebol, tem que valorizar o quanto mais a seleção puder chegar longe, perto e disputar uma final é melhor para o país. A gente fica naquela expectativa toda, mas às vezes é muito duro, né? Porque quando sai antecipadamente o peso é muito grande e eu acho um pouco injusto. É verdade, é verdade. Você falou a verdade, muita verdade você falou. Porque é muito fácil criticar, né? E apontar, a gente tá no meio do futebol e você ganhou, aplauso. Você perdeu no outro dia, você já não é mais nada. Não é nada. Então você sabe o quanto você sua por isso e as pessoas suam ali, as pessoas não estão de brincadeira, né? Então é muito bom você falar isso. Agora, você está muito tempo fora do Brasil, né? Você estava na Turquia agora, está vindo, né, para o Brasil agora, enfim, muitas coisas acontecendo, negociação. Eu posso falar que você já é jogador do Vasco, porque quando eu vim fazer esse podcast com você, nossa, eu recebi mensagem lá na caixinha de perguntas que eu recebi lá, que eu coloquei. Volta, né? E você é um ídolo lá pro Vasco, né? Não só o Vasco, mas tantos lugares. Você, hoje em dia, como é que tá a situação? Não, eu não sei quando que vai sair, né, a entrevista, mas hoje a situação é que realmente com o Vasco a gente já está com uma conversa muito adiantada, mas tem um outro lado também, que é o lado da Turquia, a gente precisa conversar lá para poder rescindir amigavelmente, mas vai acontecer. Então, assim, eu já coloquei na minha cabeça, a minha família e tudo, que a gente realmente vai ficar aqui. Então eu acho que nos próximos dias, aí, em breve, já vai ser anunciado tanto a minha volta quanto a do Felipe, do Alex. Então eu creio que vai ser bênção. A gente está voltando, na verdade, todos nós estamos voltando por apenas um propósito, que é resgatar, né, a vascainidade do Vasco, que infelizmente foi perdida com o tempo. E a gente está voltando para isso, Eu recebi uma palavra e eu creio muito nessa palavra, até no seminário que eu fiz alguns dias atrás, sobre Neemias, que Deus estaria me trazendo de volta para reconstruir aqueles muros. E eu creio muito nessa palavra, eu estou indo debaixo dessa palavra, porque eu sei que a guerra vai ser difícil, mas aquele que está conosco nunca perdeu uma batalha, né? Então a gente vai ciente de que vai dar tudo certo, vai ter tempestades, dificuldades, mas no final eu creio que o propósito vai ser concluído. E ali no meio daqueles meninos, no meio do clube, salvar vidas e tocar naquelas vidas, porque automaticamente quando a gente toca na vida, a gente vai estar inconscientemente tocando no clube, né? Porque as vidas fazem parte do clube. Então eu creio que em breve o Vasco vai voltar a ser um grande clube, em breve os torcedores vão voltar a ser felizes, porque eu creio que isso tudo que está acontecendo, esse movimento, não foi por acaso, não era um desejo do meu coração. Então eu creio que realmente é o desejo do coração de Deus e a gente está aqui para cumprir. Eu fico feliz por isso, porque na minha mente eu achei que meu ciclo com o clube já tinha acabado, então Deus usa um amigo que eu não pedi, né? Nunca pedi por isso, e ele assumiu uma responsabilidade de que eu queria que o Souza estivesse aqui. Então eu agradeço muito a Deus, agradeço a vida do Felipe também pela confiança e que a gente possa junto começar um novo tempo, um tempo de resgate, não somente na parte física, mas também espiritual, que eu sei que vai surtir muito efeito lá na frente. É verdade. Ó, nação vascaína, hein? Ó, Souza tá aí e realmente, como eu te conheço, né, Souza, você é um cara, um craque, como eu falei, começando, você é um craque dentro de campo e fora, né? Então, eu creio que para a nação vascaína é um reforço, né, como o seu talento que Deus te deu, mas sobre aquilo que Deus te deu de propósito. Então, de verdade, é muita alegria, porque eu vejo que você vai tocar em muitas vidas ali. E em cima disso, do que a gente está falando, você como homem de Deus, como cristão, como você vê, você passou por tantas nações, e eu vi que você na Turquia agora, você estava fazendo um culto, né, estava tocando vidas lá, porque acima do futebol, que um dia o futebol em si, você jogando vai parar, vai acabar um dia, né? Você é um homem de Deus que leva a palavra de Deus. Amém. Como você vê essa diferença, né, espiritualmente falando agora?
do Brasil, né? Enfim, da parte espiritual daquilo que você viveu lá fora? Não é fácil. Quando você vai lá para fora, porque quando você está no Brasil, né, você falar do amor de Cristo, você se reúne com os amigos na concentração, fala. Então todo mundo compartilha, a maioria pelo menos compartilha da mesma fé, né? E você, espiritualmente falando, existe um céu sobre o Brasil que é muito diferente do céu que está sobre a Turquia, sobre a Arábia e sobre a China. Verdade. Então eu creio que aqui os céus estão muito mais abertos pelo clamor do povo e a gente consegue fluir muito mais. Quando a gente vai para esses países, a gente sente, né, que a resistência é muito grande, a resistência da língua também é muito, muito diferente. Então a gente tenta falar com as nossas vidas, né? A primeiro momento é ser um homem de Deus através das atitudes, mas eu senti no coração, até na Turquia, né, por estar lá 6 anos e tudo mais, de ultimamente abrir algo para deixar um legado naquele lugar, e a gente já estava começando a se consolidar, mas eu creio que Deus vai consolidar, né? Porque Coríntios mesmo vai falar que Paulo diz que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, e eu creio que vai acontecer Amém. assim também lá na Turquia. Mas é muito diferente, realmente, é um peso muito maior, você tem que se santificar muito mais, tem que buscar muito mais. E aqui é um pouco mais fácil de você falar do amor de Cristo, né? Apesar das pessoas aqui também muitas das vezes não querer viver isso, porque na nossa profissão as pessoas se acham autossuficientes pelo valor que tem na conta, ou pela fama, ou por muitas coisas. Elas muitas das vezes não querem estar muito próximo disso, porque Jesus é renúncia, né? E só no momento em que elas estão passando por algum tipo de dificuldade que elas vêm e procuram, e amém por isso, Deus vai usar esses meios para alcançá-los, mas existe essa diferença muito grande, espiritualmente falando, do Brasil para esses outros países. E isso já passou perseguição nesse tempo fora do Brasil? Eu não posso dizer, eu acho que eu sou um privilegiado. Deus sempre me abençoou muito na parte esportiva, né? Então, falando da Turquia, que eu passei muito mais tempo, foram 6 anos, Deus me colocou em lugares muito altos ali na Turquia, e depois disso eu entendi o porquê, porque eu mesmo não entendia. Eu falei, Senhor, que isso, cara? Nunca pensei em viver tudo isso que eu estou vivendo, e nunca pensei em alcançar níveis assim. Então, depois de algum tempo, Deus foi começando a tocar no meu coração, o Espírito Santo falava comigo que não era por acaso tudo aquilo. Hoje em dia, eu tenho um respeito muito grande do povo turco, como ser humano. Então, quando eu falo de Jesus para eles, não existe aquela resistência de que vão te matar. Não, cara, você é um coração muito bom, você precisa conhecer o Alcorão. Você é muçulmano e você não sabe. Porque lá no Alcorão tem coisas que eles praticam que são muito parecidas com a nossa. Então, aí já muda muito o conceito, eles já respeitam e até brincam, mas nisso tudo a gente sabe que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Então, nesse meio, você sempre via lá na caixinha de resposta pessoas falando, poxa, eu queria conhecer mais Jesus. Legal. Poxa, eu tive um sonho com Jesus. Poxa, quando você falou isso, eu fui buscar assim, assado. Então, a gente via que dava frutos. A gente colocava tradutores para traduzir, falava aqui, falava ali. E você via alguns frutos e a gente sempre direcionava eles para as igrejas turcas, para os Instagrams turcos que tem já falando de Jesus abertamente, porque a gente não falava a língua. Então a gente direcionava essas pessoas para esses Instagrams que são de cristãos turcos mesmo, próprio turco, que colocam coisas na plataforma lá abertamente. Então a gente sempre tentava fazer esse meio campo aí, mas existia aquela resistência de que, poxa, não, Jesus não é filho de Deus, que isso? Então, não, Jesus nunca morreu, nunca ressuscitou. Eles não entendiam, Não né? entendem e não aceitam, né? Então, eu acho que tem muita similaridade até a gente chegar no ponto de Jesus. Que para eles é um grande profeta, eles aceitam, não, realmente, ele é um profeta, fez milagre, ele foi isso tudo. Mas quando falar que é filho de Deus, aí já muda tudo. Aí se falar que ele ressuscitou, então aí que eles endemoniam. Então é aonde bate, tem o maior conflito, né, da nossa fé, tá em Jesus, mas eu sempre procurava me manter firme nisso e tentar demonstrar com a minha vida, entendeu? Que realmente Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ele é filho de Deus e é por isso que hoje a gente tem a oportunidade de ter esse acesso direto ao Pai. É verdade. Essas nações que eu passei, eu lembro que eu falava, né? Ele morreu por você. O quê? Jesus morreu por mim? Como ele morreu por mim? Como ele morre pelos outros? Como é que ele morre por alguma coisa?
Né? E é interessante você falar. Agora eu estou surpreso, porque eu já fui, né, com os clubes na Turquia, enfim, fui passear também. Eu não sabia que você falou que lá por ser um país muçulmano, ainda assim é aberto lá as pessoas buscarem Jesus. Eu não sabia disso. Vamos lá. Eu provavelmente não voltarei mais. Mas, assim, existe uma maquiagem, né? Uhum. Quem é turco e cristão não tem o que eles fazer. Né? O que eles vão fazer, um exemplo, os turcos cristãos que eu conheci, 98% deles, a testemunho foi eu aceitar Jesus e eu fui expulso de casa. Meus pais me expulsaram, não aceitam e disseram que eu não sou mais filho deles. Então eles passam por um processo muito dolorido, né? Quando eles realmente querem viver para Jesus. Mas não há nada que a gente faça para Jesus que ele não nos retribua. Então a fé deles, dessas pessoas, são muito maiores que a nossa, porque eles precisam romper com família muitas das vezes e continuar os amando e querendo os trazer para esse lugar. Mas na maioria das vezes, assim, um exemplo, vamos falar sobre missionários. Hoje em dia a Turquia está mandando todo mundo embora, não só missionários, estrangeiros como um todo, porque eles aceitaram tanto imigrantes da Síria, ali do Afeganistão, como com ajuda humanitária, que eles recebiam também recursos para aceitar essas pessoas, só que chegou um momento que o país ficou super lotado. Então agora eles estão tentando mandar os estrangeiros que trabalham, fazem coisas lá embora, e entre esses trabalhadores tem muito missionário. Então eles estão indo embora, não tem o que fazer, eles negam visto, não autorizam ficar lá. E quando eles desconfiam, descobrem, eles colocam até uma estampa lá de terrorista, você não pode mais pisar. Já teve pastor, o pastor, um amigo nosso, né, espanhol, que aí falava espanhol, a gente tinha uma conexão, 30 anos de ministério, comprou igreja, comprou casa, comprou tudo e colocaram no passaporte dele como terrorista. E ele teve que largar tudo lá com o filho, né, que ainda não teve esse ultimato, e voltar para a Espanha, assim, com uma vida lá. O filho dele nasceu lá, fala turco fluentemente, e está comandando a igreja agora. Então, existem esses casos assim, infelizmente tentam passar que é um país muito aberto, mas na verdade não é tão aberto assim. Mas Deus me deu essa possibilidade através do futebol, de falar do amor de Cristo abertamente e não ser retalhado por isso. Então, eu sempre agradeci muito a Deus por tudo que Ele fez na minha vida naquele lugar, e depois eu entendi que não era somente para que o Souza fosse reconhecido. Então, hoje em dia a gente fala abertamente do amor de Cristo e as pessoas respeitam muito. Não, você tem um propósito, né? E Deus te guardou, né? Te livrou de muita coisa, com certeza. E conta uma história, porque assim, eu acredito que muitas pessoas ouviram de Jesus, porque você é um homem que exala, gosta de falar nisso, dá pra ver que você é o que mais gosta de falar. Vamos falar de futebol, tá, legal, muito bom, lógico, mas você ama falar, assim, né, coração adorador de falar de Jesus, né, e eu fico feliz porque o Leandrinho lá no Kashima, quando a gente se encontrou no Mundial, ele falava de você, a gente conversando aqui nos bastidores, como você apresentou Jesus pra ele, enfim, influenciou na vida dele. Conta um pouco, assim, eu creio que muitas pessoas passaram na sua vida e aceitaram Jesus. No Brasil, mas também isso aconteceu fora do Brasil? Na maioria não, 100% brasileiros. Né? Uhum. Então, cada clube que eu jogava tinha 1 ou 2 ou 3 brasileiros, inclusive agora eu estava com mais 4, eu e mais 4 no Başakşehir. Então, eu acho que Deus sempre trouxe essas pessoas e assim, é tão engraçado porque a maioria deles viviam muito distante do Senhor, com os casamentos totalmente destruídos, inclusive 2 agora no final, pensando já as esposas, pensando já em recolher as coisas e ir embora. Então Deus trouxe as pessoas para perto para que a gente realmente pudesse cuidar. Eu fui no aniversário de um amigo ontem, um desses, né? E foi tão lindo porque o aniversário do filho dele, ele é do Rio, joga comigo. E o aniversário do filho dele estava lotado de gente. Na hora do parabéns, ele me chamou e falou: Souza, eu queria que você orasse pela gente, meu pastor. Então aquilo ali traz uma alegria tão grande para o nosso coração, porque a gente vê que vale a pena, né? A gente se sacrificar, se santificar e manter essa vida diante do Senhor, porque no final reconhece, esse é um dos amigos que teve o casamento restaurado, e eles viram na prática
Deus agindo na vida deles através da minha vida, através da vida da Dani. Então, assim, muitas pessoas passaram pela minha vida e graças a Deus eu tive a oportunidade de, na maioria delas, apresentar Jesus. Muitos voltaram, outros não, mas eu creio que a semente foi plantada em todos eles e eu creio que no tempo certo vai frutificar. Vai frutificar. E a família nisso? Porque eu sei que não é fácil também, eu tive nesses países e a adaptação às vezes da família não é tão simples, porque mal bem a gente tá no trabalho, né? Sim. Tá no treino, tem jogos, então você vai meio que no teu automático do seu trabalho. A família e os filhos, como é que ficaram tanto espiritualmente como também a adaptação nesses lugares que você foi? Então, pastor, o único lugar muito mais difícil para todos nós, como um todo, eu, Dani e as crianças, foi a Arábia Saudita. Por quê? Na Arábia Saudita, na época que nós fomos, ainda tinha que usar a burca? A baia. Não precisava de usar a burca em cima, mas tinha que usar embaixo, né? A baia para cobrir tudo. E aí para as mulheres que são vaidosas, tem aquela coisa toda de ficar ali sempre isso, um calor abençoado naquele lugar. E aí a Dani acabou não se adaptando muito bem. Eu passei na Arábia Saudita o meu pior momento em todas as áreas da minha vida. Futebol, espiritual, sentimental, meu casamento, tudo. Foi assim, e é tão engraçado que eu costumo falar isso nas igrejas e com os amigos. Foi meu maior contrato. Foi o maior contrato que eu tive na minha carreira, mas foi onde eu mais me perdi. Então, foi o lugar mais difícil que eu passei, já na Turquia, China, Portugal, que foi bem no início, quando eu fui para o Porto. A Dani, se pudesse, nunca saía desses lugares. Todos os lugares que a gente foi. Turquia, quando eu tive que ir para a Arábia a primeira vez, ela não queria. Depois a gente voltou, né? Mas ela não queria, chorou. Portugal, quando eu tive que vir para Porto Alegre, a gente morava em Porto, ela chorou. Não queria voltar, amou o lugar lá. E a China agora foi engraçado, porque ela ficou só 3, 4 meses, porque por causa de problemas que teve, ela não pôde ficar tanto tempo. Eu fiquei 6, 7. E ela também falou: Souza, pelo amor de Deus, vê se você consegue jogar, que eu quero ficar aqui e tal. Porque eu tinha uma cláusula no contrato, se eu jogasse mais 45 minutos eu ficaria. Só que o meu joelho não permitiu, eu tive que voltar para operar. E ela queria muito ficar lá também, e Deus não permitiu. Então, assim, em relação à família, até isso, eu sou muito grato a Deus, porque todos eles sempre foram muito adaptáveis a todo tipo de lugar, a todo tipo de cultura, diferentemente da Arábia, que era muito difícil para todos eles, né? Coitado, tinha só o Nicolas e o Danilo na época, e eles chegavam da escola suado, molhado, com um rostinho vermelho, porque era muito quente realmente. Então, para eles também foi difícil, mas foi o único lugar, o resto a gente tirou de letra. Isso é muito importante, né? Porque família é a base de tudo, né? Então, glória a Deus por isso mesmo, de verdade. E como é que você e sua família conseguiram se manter firme na fé? Que a gente sabe que às vezes não tem igreja, não tem aonde buscar. Como é que vocês conseguiram se manter firme na fé? Verdadeiramente sendo a igreja. Porque nesses lugares que a gente passava, e desde pequenininho, quando eu morava na concentração do Vasco, sempre gostei muito de reunir as pessoas para falar de Jesus. Então, quando a gente foi lá para fora, eu sempre fui um cara, a Dani me chama de prefeito. Sim. Porque eu falo com todo mundo, que eu quero ficar conversando com todo mundo, que eu não sei o quê, que eu não gasto tempo. Mas isso era bom porque as pessoas, até não cristãs, acabavam gostando da conversa e tudo. Quando eu convidava para ir na reunião, elas iam. Então, todos esses lugares têm opção de brasileiros soltos por aí, né? Então a gente convidava essa galera para ir nas reuniões que a gente fazia, eles vinham e a gente estava sempre ali falando do amor de Jesus. Então isso sempre foi a chama que nos manteve acesa. Tá buscando para poder também passar para outras pessoas. Então foi uma estratégia até que Deus nos deu para que a gente pudesse, mesmo não tendo uma igreja, não tendo ali um pastor presencial, uma igreja para congregar, a gente sempre tentou trazer isso para dentro da nossa casa e eu tenho certeza que é por isso que Deus nos abençoou e sempre, onde a gente colocava a planta dos nossos pés, Deus abençoava e abriu os caminhos. Legal. E como é que é a sua disciplina? Como é que você, a Dani, seus filhos, como é que é a sua disciplina com Deus? Você tem uma disciplina assim de acordar, de manhã eu já leio a Bíblia, eu sei que vocês fazem até o culto da casa de vocês, inclusive eu vou lá.
né? Obrigado pelo convite. Então, assim, eu creio que vocês acostumaram ter, né, os cultos, buscar a Deus, né? Mas vocês em particular, como é que vocês fazem isso? Então, pastor, isso é um grande desafio para mim, para minha família. Até hoje eu busco essa disciplina, sabe? Porque eu sempre tento acordar de manhã e fazer isso, só que às vezes eu estou cansado, às vezes eu saio atrasado, às vezes eu acordo atrasado e não consigo manter ali. Mas eu sempre procuro durante o dia separar um momento para o Senhor e às vezes quando eu vejo que não dá, eu vou dormir até e eu falo, caraca, hoje eu não falo, mas no dia seguinte já eu volto, né? E aproveito o primeiro horário do dia para fazer isso. Então, assim, eu tento muito ter essa disciplina na minha vida, mas até com 4 crianças é muito complicado, é muito difícil. Mas a gente sempre tenta buscar o Senhor durante o nosso dia, conversar entre nós, ler livro, ler a Bíblia, passar isso para os nossos filhos também, orar com eles antes de dormir, para que eles possam já aprender. A gente sempre tem o costume de levar eles para a igreja também, para o Ministério Infantil, para que eles possam ir aprendendo também um pouco mais do Senhor. Então a nossa vida é isso. E a Dani sabe, né, como esposa, se a gente deixar de ter esses momentos com Deus durante o nosso dia, a gente não suporta, porque a pressão é grande, o inimigo está o tempo todo ali querendo, ainda mais a gente que acaba sendo exemplo para muitos casais que olham para a gente sempre tenta dizer algo para eles que, cara, não fique olhando para a gente, porque a gente já errou outras vezes, já podemos estar sujeito a erros de novo, mas a gente tem que sempre tentar manter um nível assim de intimidade com Deus bom para que a gente possa ser exemplo para outros. É verdade, é verdade. E qual foi a maior dificuldade que você teve, tanto profissional como também espiritual, na sua fé, né? Que você passou na sua carreira, na sua vida? Conta a maior dificuldade nessas duas áreas. A maior dificuldade financeira foi antes, né, de ser profissional, porque eu vim de um bairro em São Gonçalo, Monjolos, bem humilde, e ali a gente padecia de muita necessidade. Eu morava numa casa, né, que tinha 3 quartos, mas minúsculo, com 12 pessoas, tio, tia, vó, vô, eu e minha mãe, porque meu pai se separou da minha mãe com 1 ano. Então a gente padecia de muita necessidade, até por isso minha mãe me deu um aval, mesmo não podendo. São Januário, o Vasco não aceitava jogadores do Rio, nem jogadores com menos de 13 anos, que era a partir do Mirim, 13 anos, que eles aceitavam jogadores de outro estado para morar lá. Então eu abri um caminho ali na época, porque não podia, e eu fui o primeiro jogador ali a eles aceitarem com 11 anos de idade e sendo morador do Rio, para poder morar em São Januário, porque minha mãe viu o ambiente que eu vivia e viu também o que tinha em volta, né, a vizinhança e tudo que não ia ser de muito valia para a minha vida. Então hoje em dia eu agradeço muito a minha mãe por ser uma mulher de Deus que sempre foi, mas por ela ter tido essa coragem que de repente hoje eu não teria. O Nicolas está com 10, ano que vem eu larguei ele para ir para um lugar que eu não sei como é que vai ser, que eu não sei. E, poxa, mas se por acaso eu fizesse isso, eu tenho mais 3 em casa. Só que ela não tinha ninguém, eu sou filho único da minha mãe. Então foi Deus mesmo, já desde pequeno me direcionando e direcionando também a vida dela para que me liberasse, para que eu pudesse viver tudo que eu vivi. Infelizmente não foi muito bom viver algumas coisas muito novas, exposição à pornografia, uma série de coisas que infelizmente não é legal para um menino de 11, 12, 13 anos estar exposto e que me trouxe muitos problemas até no casamento depois, mas que era a única forma que eu tinha de poder continuar ali no Vasco, né, e crescer até chegar no profissional. Então agradeço muito minha mãe. Essa foi a maior dificuldade que eu tive financeira, porque depois que Deus me honrou e eu comecei a jogar, a minha carreira, graças a Deus, só subiu, até que chegou no topo, que eu digo que topo de carreira foi a seleção. Eu estava no São Paulo na época, mas também teve o topo financeiro, que foi a Arábia. E aí foi onde foi o meu maior fracasso como ser humano, né, como um todo, né, porque eu me perdi, comecei a achar que o dinheiro que eu recebia ali fosse suficiente. Então hoje eu entendo muitos amigos que vivem isso, né, e até quando eu vou conversar com eles eu falo sobre isso, porque eu entendo a mente deles, porque eu passei por isso também, mesmo conhecendo Jesus. Porque, cara, chega um momento quando você está muito longe, ali eu já não conseguia mais orar, já não tinha essa intimidade que eu te falei que... E quando você perde isso, você perde tudo, né? Então, espiritualmente falando, ali a gente estava a 20 quilômetros de Meca, né? Que é a cidade onde os muçulmanos
vão ali fazer aquela... Todo muçulmano tem que ir lá pelo menos uma vez na vida, ficar rodando aquele negócio. Então, espiritualmente é muito pesado. É verdade. Aqueles céus ali. Eu não tive força para continuar, acabei me perdendo. Então, eu tenho esses dois balanços, assim, na escassez, quando eu não era profissional financeiro e profissional, foi quando eu fui para a Arábia, que aí não afetou só essa área, né? De profissional, foi afetando tudo, casamento, foi um abismo mesmo atrás do outro, mas graças a Deus, assim, Ele teve muita misericórdia de mim e me tirou de lá. Eu pedi a Deus, a partir do momento que eu caí em si, né, como filho pródigo, chegou no momento que você cai em si, fala, o que eu estou fazendo na minha vida? E a minha primeira oração nem foi, cara, eu quero continuar aqui porque o salário é muito alto, me tira daqui, por favor, senão eu vou acabar com meu casamento, minha vida. E Deus é muito bom comigo, porque Ele me tirou de lá. Não tinha possibilidade, eu tinha mais 1 ano e pouco de contrato. E eles acabaram não me pagando, eu consegui entrar na FIFA, o FIFA me deu liberação e eu fui para a Turquia receber menos da metade. Mas foi a melhor fase da minha vida, foi no Beşiktaş, voltando. Eu era do Fener, fui para a Arábia, voltei para o Beşiktaş. Foi aonde Deus, cara, eu acho que Deus falou, cara, esse menino teve a capacidade de abrir mão de dinheiro, né, não sendo um cara super resolvido na vida, e receber menos da metade do que ele tinha, porque ele queria ter a vida dele restaurada, o casamento, tudo. Então ali Deus me exaltou de uma forma sobremaneira. Eu vivi o melhor mesmo de Deus naquela época e eu creio que agora no Vasco, apesar de eu não ser o mesmo, não ter a mesma idade, não ter o mesmo vigor, eu sempre acredito que o melhor ainda está por vir, tá? Também. Deus sempre está reservando algo melhor e eu creio muito que ainda vai acontecer coisas grandes na minha vida, mas ali, profissionalmente falando, do passado foi o melhor momento que eu vivi. Amém. Agora você tem o talento e a sabedoria, né? Amém. E eu creio que você vai fazer muita diferença no Vasco, de verdade. Eu vejo muito no meu espírito que você vai fazer muita diferença. Não no campo, mas fora do campo, de verdade. E você andou por tantos lugares. E a gente está no meio do futebol, a gente sabe que é muita tentação, é muita influência, é muito tudo. Né? Ao mesmo tempo, né? E como é que você como você reage por dentro, espiritualmente, nesse tempo todo de futebol, convivendo no meio do futebol, que é muito difícil, e também você falar para as pessoas que estão ouvindo, porque eu creio que é igual você falou no começo, né, desse podcast. Eu recebi o convite porque eu sei que não é sobre trazer somente uma mensagem, eu joguei aqui, joguei ali e tal, como todo mundo costuma, mas é algo que vai transbordar e vai transformar. Então eu queria muito que você falasse isso que você viveu no futebol, porque é uma coisa muito real, da gente que trabalha no meio do futebol, mas sobre as vidas que precisam ouvir isso. Amém. Eu tenho algo na minha vida que eu aprendi durante esse tempo todo, pastor, que é assim, a gente culpa muito Satanás por muita coisa que a gente vive. E no futebol é igual, a gente fala muito sobre tentação, mas a Bíblia mesmo vai dizer que a gente é tentado pela nossa própria cobiça, né? Perfeito, muito bom. E eu falo por mim, porque não foi as pessoas que vieram atrás de mim na época que eu me perdi. Eu mesmo quis viver isso. Por estar afastado do Senhor e por ter poder, por ter dinheiro, eu quis viver isso. Então, assim, não é que existem casos em que você é tentado, aparece uma coisa aqui, mas a maioria das vezes nós mesmos procuramos, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa falta de busca ao Senhor, viver essas coisas e acaba, na maioria das vezes, quebrando a cara de uma forma muito drástica que não tem como se reverter, entendeu? Então, graças a Deus, no meu caso, entre outros amigos que eu tive a oportunidade de ministrar, também teve solução, mas para muitos não tiveram. Perderam família, perderam tudo e hoje vivem numa situação que eu falo com alguns deles e assim, eu vejo que é nítido. Cara, se eu tivesse te ouvido, cara, se eu tivesse vivido isso, cara. Então, assim, no futebol você vai encontrar, cara, todo tipo de pessoas que queiram viver, que não queiram, mas a maioria é tudo buscando mesmo satisfazer o desejo próprio, né? E a gente costuma colocar a culpa sempre em Satanás, mas não, somos nós. E a gente assumir essa responsabilidade, né? Quem está ouvindo e puder entender que, cara, é você e Deus. Se você quiser colocar a culpa em Satanás para suas desculpas, você vai botar. Mas ele está lá rindo, falando, o que eu tenho a ver com isso, né? Não tem nada a ver com você que foi buscar, você que tentou. E eu estava aqui quieto na minha, porque tem para
para certas pessoas ele nem precisa fazer força, a verdade é essa. Então, assim, eu aconselho, cara, as pessoas, os atletas de todas as modalidades, né, mas em especial a minha, e pessoas normais que estão ouvindo e vai chegar essa mensagem até vocês, que vocês busquem ao Senhor. Busquem ao Senhor Amém. enquanto se pode achar, né? A Bíblia diz sobre isso. Então, se você deixar de buscar, você vai começar a dar brechas para que o inimigo entre no teu coração, plante um dardo inflamado que ele sempre tenta lançar sobre a nossa mente, aquilo vai desce para os nossos, tudo na verdade entra pelos nossos olhos, né? A gente começa a olhar, daqui a pouco maquina, daqui a pouco desce para o coração e a gente pratica. Então, que você tenha cuidado de não praticar, e se você está praticando, você não continue vivendo isso. Em nome de Jesus, busque uma ajuda, busque um pastor, amigo, pessoas de Deus que tem autoridade no mundo espiritual para que possa orar com você possa confessar. Eu acredito muito na confissão, pastor. Eu costumo dizer que nesse quesito eles fazem da forma errada, mas é uma coisa certa da forma errada. Os católicos têm muito mais entendimento em relação a isso do que a gente, porque se você for ver, tá sempre as pessoas ali num padre, naquela coisinha, falar dos pecados, colocar para fora, e nós que somos cristãos, a gente liga muito para a reputação. E a gente não quer se expor, mas acontece que esses pecados eles viram praticamente um câncer, um peso dentro de nós, que você vai carregando, tentando administrar, e quando você vê, cara, isso aí... Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, porque eu vivi isso, que é quando a gente não quando a gente não se expõe, né? Quando a gente não se expõe para o arrependimento, a vida acaba nos expondo para a vergonha. Então, se a gente não tiver coragem de chamar alguém e conversar e abrir o coração e chorar, esse Moriá que eu te falei, né? Foi justamente para isso. Eu tive alguns amigos que eu falei, cara, você não precisa falar nada para mim. Eu não quero saber da tua vida. Tem uma galera que vai estar aqui, eles vão passar 3 dias aqui, depois vão voltar lá para a vida deles e eles já estão acostumados a viver isso. Então, quando vocês for na salinha do individual lá, vomita tudo, fala tudo, conta tudo, os detalhes que você já viveu, porque eles vão orar com você. A Bíblia diz que quando 2 tá ali ligando na terra, né, e desligando também, então vai ser desligado no mundo espiritual, tudo isso que vocês viveram, vocês vão sair dali mais leve, porque eu já vivi isso anteriormente. E aí não deu outra, cara. Essa galera que foi lá, viveu isso, choraram igual a criança. E hoje em dia, obrigado, Souza, por ter passado por esse momento que eu precisava, tava um peso e tal. Então eu acredito muito na confissão, para a pessoa certa, claro. Verdade. E infelizmente nós, atletas, temos muito medo, o que vão falar, o que vão saber, eu sou uma pessoa exposta. Por isso você tem que ter esse entendimento para falar para a pessoa certa, pessoa de Deus, mas é necessário você passar por esse momento de confissão, senão você não consegue fluir. Se eu não me engano, é Provérbios que diz que aquele que esconde o pecado não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, Amém. Eu falo para inúmeros deles que, cara, se você não conseguir colocar isso para fora, Souza, eu não estou conseguindo ir bem. A Bíblia diz que não prospera, não dá para prosperar, você não vai conseguir bem. De repente você vai até ser bem no futebol, mas você não vai ser bem na sua casa, na sua família. E a prosperidade é isso, você ser bem em tudo. Você está pleno em tudo. Muito e aí eu tento passar para eles sempre isso. Busque ao Senhor, vigiem, não deem brechas mesmo, porque o inimigo está aí ao nosso derredor, né, para tentar nos tragar, e a gente precisa muito estar firme com Deus. É verdade, amém. Glória a Deus, viu? Ouvir isso. Muito importante o que você falou, confessai-vos, né, uns aos outros, é muito importante, porque as pessoas acham que são super-homens, né, e quando vê, aí cai, se quebra, né, entra, abrecha o pecado e destrói tudo. A gente como ser humano quer administrar sempre isso, né, não tem nada a ver, eu vou parar, mas não para, cara, não para. Enquanto não houver verdade, você vai continuar sendo escravo, né? Que a Bíblia mesmo fala que o que liberta a gente é a verdade. Só a verdade liberta. Se a gente não conseguir ser verdadeiro e colocar isso para fora, você vai viver uma escravidão onde Satanás tem cada um de nós. Quando eu tive esse primeiro choque, né, de realidade da minha vida, o pastor Josué Gonçalves, fui procurar ele, porque eu já estava numa situação muito complicada na minha vida e eu falei, cara, eu preciso conversar, eu preciso me expor, porque eu achava que as pessoas me olhavam, sempre me olharam com um olhar de exemplo, Souza é isso, Souza é aquilo, então eu ficava com muito medo de que as pessoas descobrissem quem verdadeiramente eu era. Então eu ficava com muito medo até que cheguei no fundo do poço, e aí ali você não tem mais o que fazer,
Ou você muda e segue, ou você vai, infelizmente, perder tudo aquilo que Deus te deu. Aí eu procurei ele, contei a minha verdade para ele, né? E ele orou comigo, glória a Deus porque você teve essa atitude. Mas ele falou algo para mim, pastor, que eu até costumo dizer para as pessoas, é que cada situação é uma situação. No meu caso, ele falou para mim, Souza, glória a Deus, oramos, amém, vamos andar junto, mas eu quero que você tenha um acompanhamento com um amigo que eu vou te colocar para você ter esse tempo com ele, passar por esse processo de cura e libertação de tudo que já aconteceu e tal. E outra coisa, você tem um chamado diferente. Então, para isso, eu te aconselho a você conversar com sua esposa. Falei, aí, pastor, você pegou no calo. Aí, como é que eu vou fazer isso, cara? Vai acabar meu relacionamento. Aí ele falou assim pra mim, eu gravo até hoje, falou, Souza, seu casamento já acabou. Muito forte isso pra mim. Foi como uma bomba. Eu falei, mas como assim? Ele falou, já acabou. Porque você fez uma aliança com sua esposa diante do altar. E quando a gente quebra essa aliança, o que você precisa de agora não é de estar com vergonha, você precisa de restauração, restaurar a aliança que um dia você quebrou diante do altar com a sua esposa. Então, aí eu fiquei cheio de medo, né? Fiquei, pastor, mas isso, cara, faz o que você deve fazer e depois vamos ver o que Deus vai fazer. Então, assim, quando eu consegui fazer isso, aí mais um peso das minhas costas. Claro que teve um processo difícil, doloroso, né? Tanto para ela quanto para mim, muito mais para ela. Mas o Satanás não tinha mais do que me acusar. Verdade. Eu não colocava mais a cabeça no travesseiro e ficava pensando, cara, eu falo do amor de Jesus, eu tenho coisas escondidas. Não que eu pratique ainda, mas tem coisas aqui, estou sendo desleal. Então uma opção de coisas que vinha na minha mente parou, instantaneamente parou. E por incrível que pareça, eu já não caía mais nos ciclos que eu caía. Eu ficava firme por um tempo e acabava caindo num ciclo, não diretamente no ato com pessoas, não, mas coisas virtuais, de internet, de pornografia. Então, foi assim, instantâneo. Depois que eu consegui zerar a conta, tudo parou na minha vida. Hoje eu continuo vigiando muito, tem que vigiar sempre, mas já não existe mais aquele peso espiritual sobre a minha vida que me induz a eu estar sempre errando e caindo no mesmo ciclo. Então, é o que eu falo para as pessoas, cara, se você tem a oportunidade de falar, primeiro confesse para alguém. Se Deus, né? Porque assim, ele falou para mim, mas me deixou muito aberto. Não falou, você tem que fazer, ou você... Foi assim, cara, mas ora e Deus vai te mostrar o momento certo e tal. Mas eu vejo em você uma pessoa diferente, então por isso eu estou te pedindo isso. Se você puder, ore, tal. Então eu costumo falar para os amigos, né, que a gente conversa muito, olha, não fala, sua esposa não tem estrutura, vai dar um problema gigantesco. Então, glória a Deus que você veio aqui, a gente está conversando, a gente vai orar, vamos repreender, vamos desligar tudo isso no mundo espiritual, mas vamos cuidar lá também que vocês fiquem firmes, para que no momento certo, se Deus tocar no teu coração e a gente vê que existe a possibilidade, eu acho muito importante fazer, porque depois disso você zera a conta total e aí eu achava que minha esposa deixaria de me amar e aí ela me amou mais depois disso. Então, olha o que Deus faz, né? Enquanto no mundo é tudo ao contrário, com Deus, Deus vai lá também no coração dela e consegue, depois de um tempo, ir restaurando ali. Então o amor nosso hoje mudou e hoje a gente usa isso para transformar outras vidas, porque costumo dizer que Deus não joga nada fora, né? Até nossos piores pecados, as nossas piores vergonhas, Ele usa para transformar outras vidas e é o que tem acontecido na nossa vida hoje. Amém. Não, é maravilhoso, você fala, é muito lindo. Porque as pessoas precisam ouvir isso, muitos jogadores vão ouvir isso, muitos meninos e jovens vão ver isso, porque hoje em dia a pornografia, enfim, o digital tomou conta, né? Enfim, o acesso aumentou a informação, mas não aumentou a transformação. Então, você falar isso é deixar realmente um entendimento, né, para os jogadores, as pessoas, as crianças que estão surgindo, que tem que tomar cuidado. Então, assim, falar isso, Souza, tenho certeza, são sementes que você está lançando para muitas pessoas. Amém. Porque hoje o digital, enfim, esse meio, tudo que você falou aqui, cada detalhe, são chaves que Deus tá usando na sua vida para virar como uma autoridade nesse meio para transformar as vidas. Muito bom, glória a Deus por isso. Sei que aí o Guilherme, né, existem muitos atletas, né, que seguem.
E ele sempre usa também, às vezes, muitos atletas ali na página do Instagram para contar histórias. E eu tenho feito isso porque, assim, até eu já sentia muito isso no coração, as pessoas falavam para mim, mas nessa terça-feira, quando a gente começou ali o Moriá, que o pastor falou algumas coisas para mim e bateu muito com aquilo que Deus sempre ministrou no meu coração, porque é engraçado, quando as coisas são de Deus, elas vão se testificando, vão se encaixando. E ele falou para mim, olha, muitas pessoas, grava isso, cara, muitos jogadores vão te procurar para poder que você cuide da vida deles e tudo mais. Eu falei, pastor, eu sinto no coração, mas eu não me sinto preparado, na verdade, para isso. Ele, não, mas Deus já tem te capacitado, já está te capacitando e você vai ser, cara, o pai espiritual desses atletas. Então, sempre foi um sonho do meu coração de poder voltar para o Brasil e poder realmente viver essas coisas assim, no esporte, né? E eu acho que Deus agora preparou tudo isso para esse tempo. Eu vou começar lá com o Alex, com o Coutinho, né? Que tem sido meus 2 filhos na fé ali, um mais avançado que o outro, mas a gente está ali sempre orando, jogando a semente, e eu tenho certeza que muitos outros virão porque eles veem verdade. Muitos já me procuraram, porque já viu o testemunho meu, já viu na Igreja X, compartilharam um trecho, mas eu creio que isso vai tomar uma proporção muito maior, porque é da vontade de Deus que esses meninos sejam transformados, porque infelizmente, pastor, hoje em dia as igrejas não têm sabedoria para cuidar desses meninos. Tratam eles da mesma forma que o mundo trata. É isso aí. Que é estrela, popstar, é isso, aquilo, outro. Verdade. Então, o que esses meninos precisam de verdade é de ser confrontado, com muito amor, com tudo, mas a gente ser verdadeiro com eles, né? De falar a verdade, ó, isso você precisa mudar, isso precisa mudar, não dá para continuar vivendo dessa forma. Eu já cheguei para um amigo a ponto de dizer, cara, se você continuar vivendo assim, amigo, não dá pra gente andar junto. Porque eu tô aqui pra te ajudar e tal, mas se você quiser continuar vivendo isso, a gente vai ter que se separar. Então, são coisas que nem todo mundo vai dizer, nem todo mundo vai falar. E a gente precisa, né, como instrumento de Deus. Então, eles conseguem olhar em mim, um atleta, um homem como eles, um cara como eles, que não estou interessado em nada deles, não tenho igreja, não estou preocupado se eles ganham muito, pouco, se eles têm dízimo, se eles dão, se eles nada. Estou preocupado sempre com a vida deles, para que eles possam ser restaurados e fluir naquilo que Deus chamou eles para fazer. Porque queria eu, né, ter a mentalidade hoje, com 35 anos, que eu tinha quando eu comecei, com 19. E eu tento passar isso para eles, cara. Vocês estão novos, cara, mergulha no Senhor, porque se vocês entenderem por que vocês estão vivendo tudo isso, não é só para vocês ganharem dinheiro, ficar famoso, dar uma casa para pai, para mãe, para desfrutar do melhor. Também é para isso, mas existe um propósito maior. Se vocês entenderem isso, Deus vai levar vocês ainda em lugares muito maiores do que vocês pensaram. Porque se o propósito é vidas, vocês vão viver coisas maiores. Então, eu queria ter esse entendimento hoje que eu tenho, que eu tenho hoje, tivesse com 19 anos. Então, assim, eu tento passar para eles, para que eles se mergulhem mesmo no Senhor, porque se eles fizerem dessa forma, eles terão uma carreira brilhante assim no Senhor. Verdade, muito bom. Conta uma história sobrenatural que você passou já na sua vida. Você, nossa, cara, eu tenho uma história que transformou a minha vida, que eu vi realmente o poder de Deus. Tem muitas, mas assim, falando de algo recente, né, algo recente foi agora no Beşiktaş, já em 2020, 2021, esse tempo que eu decidi voltar para a Turquia, para receber muito menos, para um clube que era rival do meu antigo clube quando eu saí. E aí é engraçado que eu tinha esse coração de poder voltar e eu falava, Senhor, se o Senhor me levar de volta para a Turquia, eu não vou ter mais medo de falar do Senhor, eu não vou ter mais vergonha, eu não tô nem aí, porque quando eu estava no Fenerbahçe 3 anos, todo mundo ficava meio que me reprimindo antes de sair daqui, dizendo, lá o pessoal muçulmano, fica falando de Deus abertamente. E eu fazia, mas fazia nas escondidas. E aí, quando eu fui para a Arábia, vivi aquilo tudo, quando eu quis voltar, eu prometi, falei, Senhor, se eu voltar, eu vou falar do Senhor no Instagram, não tô nem aí, porque vão pensar, no clube eu vou orar. Cara, e não deu outra. Eu vim para a terceira força, que é o Beşiktaş, na Turquia, o time totalmente destruído. E o meu antigo clube fez uma proposta para mim que ele está até no nível maior do que esse. Eu acabei não indo.
e fui pro Besiktas, aonde os amigos que eu tinha que estavam jogando lá falaram, não vem porque não estão pagando, não vem porque o time é ruim. Vai. Só que aí eu, cara, falei, não sei, mas Deus tá direcionando eu ir para ali. Fui para lá, comecei a fazer as coisas do Senhor, o time tava uma draga. No meu primeiro jogo eu achei, agora Deus vai mudar a sorte desse time. Perdemos pro último colocado. Eu falei, Senhor, será que foi um erro eu ter vindo para cá? Será que... E aí eu comecei a fazer algo que aí mudou a atmosfera do time. Porque a gente lá tem hotéis no clube, né? E, então a gente chegava, eu cheguei, fiz um propósito com o Senhor. Falei, Senhor, se a gente for campeão, que era algo quase impossível, todo prêmio eu vou doar para o Senhor, né? Vou dar para o Senhor, vou escolher alguns ministérios e instituições, vou doar. E eu vou falar do teu nome em rede nacional aqui, quando me derem oportunidade, tal. E aí não deu outra, eu comecei, chegava no quarto, o Senhor me incomodava para começar a ligar o som alto, cara, ficava com o som alto ali de joelho orando todo dia. Chegava no CT de manhã, pro quarto, trocava de roupa, oração. E Deus começou a mudar, cara. A gente lá de sétimo, oitavo, que pra gente era vergonha, time grande, começamos a subir. E Deus me exaltando, eu fazendo gols contra times importantes, sempre clássico. E exaltando, até que chegou no último jogo, tinha nós com 84 pontos, o Galatasaray com 84, a gente só com 3 gols a mais, e o Fenerbahçe com 81. Então todo mundo na última rodada podia ser campeão. E eu tinha um medo ali, porque eu já estava 10 anos orando para ser campeão. Depois do Porto, eu não consegui ser campeão em lugar nenhum, só batendo na trave. E eu já tinha feito todas as promessas que eu podia ao Senhor. E a gente ali com 84, e a gente ia jogar fora de casa contra um time difícil. O Galatasaray em casa contra um time que já estava rebaixado. Uhum. E aí tinha a questão de saldo de gols, né, que contava muito, eu preocupado. Eu fui pro hotel, aí na noite, antes do jogo, eu dormi, orei ali. Quando acordei de manhã, no dia do jogo, eu tava olhando para aquela ficha que dão, né, de quartos, onde é a fisioterapia, e Deus me incomodou. Pega essa ficha e vai, mete a mão em cada quarto e começa a orar. E eu bem cedo acordei, né, botei minha roupa, escovei o dente, fui lá, e eu tinha um óleo, então eu ia em cada porta, citava o nome do jogador, ali colocava a mão na porta e orava assim, hoje dei criatividade para fulano, Beltrano, Ciclano, e orava e fui passando. E para a glória de Deus, assim, a gente foi campeão, no final a gente ganhou, o Galatasaray ganhou de 3, a gente ganhou de 2, mas ficou como 2 gols a mais, que né? Benção. Fomos campeões e depois me chamaram no dia seguinte, na comemoração, para dar uma entrevista na TV aberta da Turquia. E aí eu lembro até hoje, eu acordei atrasado, porque no dia anterior a gente ficou acordado até muito tarde na festa, pulando, e aí acordei atrasado para a entrevista, eu estava saindo quando Deus me incomodou, vai, volta e pega a Bíblia. Aí eu liguei pro tradutor, né, e falei, amigo, posso levar a Bíblia comigo? Ah, leva. Voltei, peguei, fiquei lá com a Bíblia no meu colo. E aí, quando chegou já no final da entrevista, eu falei, eu poderia ler um versículo da Bíblia aqui para vocês e tal, porque Deus fez na minha vida. Sinceramente, eu nem lembro que versículo eu li. Eu falo com a Dani, eu não lembro qual foi o versículo. E nem tenho oportunidade de rever, porque o que acontece? Graças a Deus foi ao vivo. Então não tinha como eles cortarem, porque logo depois o repórter veio e falou, que legal que você leu. Foi o primeiro jogador que teve coragem de fazer isso. Eu imagino. Porque aqui, e também se fosse gravado, com certeza eles não passariam. Então que bom que foi ao vivo. Ficou mais 1 ou 2 dias na rede do YouTube, né? Porque passa depois pro YouTube, mas depois eles cortaram, não tem mais. E aí eu fiz tudo aquilo que eu tinha prometido ao Senhor, depois eu doei meus prêmios e tal. Então, assim, foi uma das coisas que eu vivi na prática, que não tinha condições de a gente ganhar. Se olhasse para os jogadores e os times, o Galatasaray com investimento absurdo, o Fenerbahçe com um investimento absurdo e a gente sem investimento nenhum. Ganhamos aquele título, depois fomos jogar 3 dias depois uma final. E Deus me honrou de novo, fiz um gol, volante, na final, ganhamos de 2-0. Aí ganhamos a Liga, a Copa, e quando voltamos do campeonato ganhamos a Supercopa. Então, em um ano, eu ganhei 3 títulos, onde eu estava orando, pedi ao Senhor, mas não tinha me posicionado naquele tempo. Vivia ainda essa vida de ocultismo, de não ser verdadeiro, de guardar coisas e tal. Então, nessa chave da Arábia que eu consegui sair, confessei tudo, abri meu coração. Aí quando eu cheguei na Turquia, estava livre. Realmente é o que eu falo para as pessoas, eu estava livre para prosperar. E realmente Deus prosperou todos os meus caminhos no âmbito profissional,
com a minha família, espiritual, tudo. E aí foi o melhor, eu tomo como o melhor ano da minha vida. Assim, eu já, no São Paulo, eu fui para a seleção e tudo mais, foi um milagre também na minha vida. Mas ali no Besiktas eu vi a mão de Deus mesmo, imagina. Glória a Deus. Nossa, muito bom ouvir isso, viu? É um grande testemunho, isso que você falou, meu. Muito bom. E agora tem bom, enfim, eu botei lá nas redes sociais, né, pra gente falar sobre o que as pessoas queriam saber de você, né? Abri uma caixinha de perguntas, foi uma enxurrada de perguntas, eu separei algumas aqui. Uma pergunta da caixinha de perguntas que veio para você diz assim: você está voltando para o Vasco. Existem dois ídolos lá, que é você e o Edmundo, e, enfim, teve não sei se uma discussão, um mal entendimento em você e o Edmundo. O que aconteceu e como é que vocês estão agora, você voltando para o Vasco? Não, em relação ao Edmundo, na verdade não tem nem como me colocar na prateleira, dois ídolos, pelo amor de Deus, nunca ganhei nada com o Vasco, eu só cria, né? Ele sim alguém que representa, né? E representou o Vasco, ganhou títulos importantes, e é uma referência ali. Teve problemas lá atrás, onde ele falou algumas coisas, eu levei aquilo pro coração, demorei muito tempo com essas coisas no coração, isso me fez muito mal, onde eu tinha oportunidade, eu falava contra ele, falava do caráter, de tudo. E isso acabou gerando, e depois ele retrucava. Isso aí ficou um ciclo, durante muito tempo gerando muitos problemas. Até ano passado, quando eu estava para voltar, ele falava: eu não concordo com a situação do Souza, eu não acho que ele vai ajudar, não sei o quê. E, enfim, então rolou muito tempo sobre isso. Só que depois, verdadeiramente, que eu me posicionei em Deus, já liguei, tentei falar com ele, não tive a resposta. Mas eu creio que Deus ainda vai preparar um momento para nós estarmos juntos, e eu pedir perdão pelos meus erros e continuo pedindo. E eu sei que um dia Deus vai montar esse bom encontro aí, mas da minha parte, zero problema, eu não tenho problema nenhum, e já pedi perdão ele em rede nacional, em um podcast que eu fui, né, do esporte. E eu creio que é dessa forma que Deus quer que a gente siga, né? Eu tenho certeza que daqui a pouco o mesmo Espírito que está aqui vai chegar nele, e a gente vai poder ter esse encontro aí. É verdade. Não, Deus vai fazer isso. Vai ser muito bom, né? O Edmundo tem um coração grande. Eu creio que até a sua volta para o Vasco vai fazer essa conexão. Amém. Vocês se reencontrarem. E vai ser muito bom para você, para ele, para todo mundo, porque, enfim, não tem porquê, né? Ser além disso. E outra pergunta aqui, que diz assim: eu tenho um filho jogador e também cristão. Quando você parar, você pretende abrir uma igreja, uma escolinha? Como é que são os seus planos? Isso é uma incógnita na minha vida, assim, eu sempre ficava: o que eu vou parar, o que eu vou fazer? Mas, sinceramente, eu não sei fazer outra coisa a não ser falar da voz de Jesus. Então, assim, eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de... E hoje eu tenho ajudado muito ali na igreja, na Belém, com o pastor Léo. A gente até tem uns projetos, né? Uns projetos que eu tenho no coração, sempre tive de fazer no meu bairro. E eu creio que Deus vai preparar o local, o momento para que a gente comece esse projeto lá. E aí eu consiga abençoar essas vidas, né? Que estão lá, que passam por necessidade de poder ter uma quadra para jogar, um curso profissionalizante. E também uma igreja, eu penso em fazer uma igreja nesse mesmo local. Mas eu não penso em ser o pastor dessa igreja. Mas eu quero poder muito colocar essa semente lá e colocar alguém para que possa comandar esse povo com a mesma visão que a gente tem aqui. Porque aqui a gente vai nas igrejas, né? A gente vê aquela coisa toda, uma palavra abençoada, o som com excelência, o louvor com excelência, a iluminação, tudo. E aonde eu moro eles não têm essa oportunidade de ter isso por questões financeiras, né? Pessoas humildes, igrejas humildes, a maioria dos pastores aquela velha guarda, mais antigos, mais velhos e tal. Então eu creio que Deus vai preparar um momento para que a gente possa, juntamente com esse projeto, dentro do terreno do projeto, e Deus já está montando as coisas, a gente colocar uma igreja que eles consigam ali buscar, adorar, e tem essa excelência que a gente vê aqui no Rio. Então é isso, eu sempre vou estar ligado no futebol, né, dando oportunidade para essas crianças, e também sendo, como o pastor David mesmo do Moriá falou, sendo uma referência para esses meninos que jogam futebol hoje em dia e vão precisar de alguém para
para ter um ombro amigo, para falar, para conversar. E eu creio que Deus vai direcionar no tempo certo. Isso aí. Amém. Ó, pastor Léo da Belém Church, uma benção. Eu quero você aqui, hein? Tem muita coisa para transbordar. Pastor, a gente está com um projeto aí da Nova Belém, né? Lá ali na cidade de Belém, ali na frente do Ilhapura. E é um desafio muito grande, né? Porque ali é um terreno caro, a gente está pagando terreno ainda. E a igreja é uma igreja que vai ser uma referência, cara, por tudo que ele tem colocado na cabeça de preparar, de ministério infantil, de tudo. E a igreja como um todo vai ser algo lindo, porque você vê no pastor Léo, ele é uma pessoa muito excelente, né? Naquilo que ele faz. Portanto, a Belém hoje em dia ali tem 500 pessoas sentadas, mas se você for ver, é tudo com muita excelência. Eu creio que a gente vai conseguir levar esse coração também lá para a cidade de Belém e salvar, né? Eu costumo dizer que a Barra, né, o Rio, não precisa de mais igrejas. Precisa de igrejas posicionadas, diferentes, que realmente pregam a palavra. E a Belém também tem se levantado aí como outras na Barra para acolher esse povo que precisa tanto de Jesus. Amém, glória a Deus, é verdade mesmo. Outra pergunta aqui, como você lidar com a fama e o que você pode aconselhar sobre a fama? A fama, para quem não ainda é perigosa, muito perigosa, né? Porque você precisa muito saber quem você é. E você só consegue saber quem você é em Deus, verdadeiramente, se você estiver firmado com Deus. E as pessoas, quando vão para a fama e não sabem quem elas são, é algo muito perigoso. E da mesma forma que elas podem se tornar soberbas, né? Deixar com que a fama, tudo, a altivez entre no coração e elas pensem que elas são aquilo que elas não são, existe o inverso também, que a fama te expõe. Então, muitas pessoas, a gente se tratando de futebol, muitas pessoas dizem que você é coisas que você não é. Você está vivendo aquele momento, você de repente está mal, você não é ruim. Você está num momento difícil da carreira, você não é um péssimo jogador. Então, essas pessoas te julgam pelo teu momento e quem não tem estrutura para entender quem é de verdade, que você não é nem aquilo que estão falando quando você faz o gol, que você é o melhor, nem um cara horrível que diz quando você está vivendo. Então, se você não descobrir em Deus quem você é, cara, é um perigo, porque você acaba acreditando em tudo que falam. Então, você vive numa gangorra. E quando você vai lá embaixo, são poucos aqueles que conseguem retornar, né? Então, é muito bom você poder usar tudo isso para o reino, porque Jesus era famoso, né? A Bíblia mesmo fala que a fama dele percorria ali sobre as vizinhanças, então ele sempre soube muito bem lidar com a fama. Você vai ver que todas as vezes que eles pressionavam Jesus para colocar ele como rei, ele saía sozinho e ia para o monte orar, ia para o deserto orar. Então é o segredo para nós que somos famosos, cara. Toda vez que estão falando muito bem de você, estão querendo te colocar no pedestal, vá para o teu canto, começa a orar e reconhece que você só é o que você é por causa de Jesus. A fama tem que ter um propósito, tem que ter uma causa para que você não caia. Então é muito importante, você que está ouvindo Souza, que você vai ter muitas coisas na sua vida que vão chegar, que quando chegar, né, a sua notoriedade, a sua fama, você entenda a sua causa, o seu propósito, para que você não saia da presença de Deus. É muito importante você entender isso. Amém. Em nome de Jesus. Agora a gente tem um quadro que é Responda em Poucas Palavras. Então eu vou falar algumas palavras e a cabeça você fala. Sem mistério. Amém. Pastor. Referência. Igreja. Necessidade. Futebol. Oportunidade. Família. A base. Souza. Souza, é difícil falar de si mesmo. Souza é um servo. Amém, glória a Deus. Souza, deixa uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. Transborda na vida delas. Eu sei que você tem muita coisa. É difícil falar num podcast, mas solta uma mensagem aí para as pessoas que estão te ouvindo. Eu costumo dizer para as pessoas sobre sucesso, né? Porque hoje em dia todo mundo busca sucesso na vida, em todas as áreas, né? E eu sempre costumo falar para as pessoas que o sucesso verdadeiro está lá em Salmos 1, que diz, bem-aventurado o varão que não anda
segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia, de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dá fruto no seu tempo certo. Eu costumo dizer que esse é o segredo do sucesso e esse é o segredo da minha vida, que aí já diz tudo para você viver. Não se assentar com pessoas que não devem, é para você estar sendo plantado junto ao ribeiro de águas, quer dizer, que você consiga todos os dias da sua vida ser plantado ali, ter as suas raízes em Jesus, porque se você for, você consegue ter as suas folhas, né, os seus frutos no tempo certo, e até quando não é tempo certo, as suas folhas vão estar floridas, bonitas, porque a gente sabe que a gente passa por um momento difícil na vida, nem sempre é tempo de fruto, mas mesmo assim, nos tempos difíceis, a gente consegue ser diferente dos demais, a gente consegue reagir diferente, porque a gente está firmado em Jesus. Então, se você for ali para Salmos 1 e viver aquilo intensamente na sua vida, obedecer cada palavra que está ali, não se assentar com pessoas que não devem se assentar, saber escolher seus amigos, saber disso tudo, você com certeza vai ter uma vida abençoada, próspera, e no final disso tudo vem o sucesso. Então, se você quer buscar o sucesso na sua vida, leia, grave e viva Salmos 1. É isso que eu tenho vivido durante anos, e depois que eu entendi esse princípio, a minha vida mudou. Eu tenho vivido isso todos os dias e eu coloco você à prova também. Se você quiser viver, faça a prova disso, que eu tenho certeza que a sua vida será totalmente transformada. Amém. E solta agora uma mensagem para a torcida vascaína. Então, a gente está aí próximo de um acerto, né? A gente não acertou ainda, mas a gente está próximo de um acerto, e a mensagem para a torcida vascaína é que, com certeza, não só eu, como os meus amigos, Alex e o Felipe, estão voltando. A gente está voltando de alguma forma para reconstruir a identidade desse clube. A gente sabe que vai passar por momentos bons e ruins na nossa vida, dentro do campo, mas que vocês entendam que o intuito maior da nossa volta é trazer o Vasco para um lugar que o Vasco nunca deveria ter saído. E a gente sabe que para isso a gente tem se preparado muito fisicamente, a gente tem se preparado muito fisicamente ali para poder suportar a pressão dos jogos e dos treinos, mas espiritualmente também a gente está orando muito, porque a gente sabe que existe uma guerra no mundo espiritual. Deus não se importa muito com o jogo em si, mas Ele se importa com as pessoas que estão lá dentro, e Ele se importa comigo, e eu tenho certeza que através das nossas vidas a gente vai conseguir colocar o Vasco novamente no lugar de destaque no cenário nacional, e em nome de Jesus a gente vai parar de sofrer. Valeu? Um grande abraço a todos vocês. Glória a Deus. Gente, Souza, muito obrigado por esse bate-papo. Transbordou na minha vida, eu sei que vai tocar muitas pessoas. Amém. Que Deus te abençoe, muito obrigado mesmo por você estar aqui. E por estar perto de você aqui de volta, né? Estava longe. Agradeço muito por esse dia. Amém, pastor. Obrigado também pelo convite, por eu poder estar expressando as coisas de Deus que estão no nosso coração para falar, por esse canal que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, tem exposto, né, o Evangelho também lá fora, as perseguições, os testemunhos, e que vocês continuem firmes nesse propósito aí, porque hoje em dia as redes sociais, a mídia é tudo. Então as pessoas através da mídia podem cair, como elas também podem levantar. E eu creio que o Guia-me é um instrumento de Deus para levantar pessoas. Amém, glória a Deus. Olha, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Guia-me, né, por esse canal, por esse portal de notícias, de verdade. Muito obrigado, que tem transbordado na vida das pessoas. A InChurch, que tem aberto esse espaço aqui para a gente fazer o podcast. Deus abençoe vocês, muito obrigado. A Bela Papelaria, que tem feito esses presentes para os nossos convidados. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.